Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing da Attus e também professora. E toda semana a gente conta com convidados para debater temas que envolvem educação, tecnologia, negócios, também o mercado de trabalho, enfim, temas que fazem parte do universo da Attus. E no episódio de hoje, o Attus Talks fala sobre a humanização no atendimento do paciente. Uma das áreas mais tradicionais da saúde passou por uma revolução durante a pandemia do Covid-19, quando os atendimentos por videoconferência aumentaram e ajudaram a salvar muitas vidas. Porém, esse distanciamento que o mundo digital proporciona parece ter acendido uma luzinha vermelha nos pacientes. De acordo com uma pesquisa que foi realizada pela plataforma Doctoralia, com usuários de 15 países diferentes, o Brasil se destacou pelo interesse na humanização. Para 63% dos brasileiros, o atendimento humanizado é o ponto mais importante na hora da escolha de um profissional médico. A pesquisa também apontou que os chamados pacientes 4.0, que utilizam bastante a telemedicina, mas eles valorizam mais a abordagem dos atendimentos presenciais do que a experiência do médico, por exemplo. Eis então o desafio da medicina atual: formar profissionais mais humanizados, mais preparados para atender essa nova geração de pacientes, inclusive na hora de ter conversas mais difíceis. E é para falar sobre isso que hoje nós recebemos dois convidados que conhecem muito bem essa rotina de atendimento em saúde, que são o Dr. Lucas Duda Schmitz e a Elza Zanetti Talamini. Então vou começar apresentando o Dr. Lucas, que é cirurgião geral, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e atualmente ele atua em duas clínicas, na Dalvesco e na Exobex. O Dr. Lucas é o nosso coordenador do curso de Medicina da Attus Educação em Passo Fundo. Seja muito bem-vindo ao Attus Talks, Dr. Lucas. Olá, Valesca, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast. Já é sucesso, né, entre os alunos, professores, funcionários da nossa Attus Educação, e que também tem participação de muita gente aí que escuta, né, e que convive aí com os assuntos da semana. Queria também agradecer o convite da ti, Valesca, e a participação da Elza, que também já é minha conhecida de muito tempo, né, que é uma profissional extremamente dedicada aí na área da humanização, e eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento para nós no dia de hoje. Exatamente, então já vou apresentar a nossa outra convidada, que é a Elza Zanetti Talamini. Ela é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e saúde coletiva, também é mestre em psicologia. Ela coordena a Comissão de Humanização em Saúde do Hospital de Clínicas de Passo Fundo e do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Mental. Então, agradecemos muito a tua participação, Elza, no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Valesca. Obrigada pelo convite. Essa é uma temática que me encanta muito. Então, sempre é um prazer poder compartilhar algumas ideias. Quero agradecer muito ao Lucas, né, parceiro de longa data, e que com certeza, né, olha muito para esses preceitos e seus cuidados. Então, poder compartilhar com quem está numa fase de aproximação, né, dessas pessoas que nos buscam para uma assistência, e poder olhar para eles de uma forma tão específica, né, como é proposto pela humanização no cuidado. É um prazer poder estar aqui construindo, né, esses novos percursos e essas novas concepções de assistência. Então vamos começar o nosso podcast exatamente pegando esse gancho do destaque que os pacientes brasileiros têm dado ao atendimento humanizado. Vale lembrar que o Ministério da Saúde começou a implementar uma proposta de humanização na saúde lá nos anos 2000, tendo como base as experiências positivas vindas de outros países com essa prática. Então, eu gostaria de saber de vocês, nossos convidados, como vocês definem o conceito de humanização no atendimento em saúde, por que esse conceito é tão importante? Vou pedir para o Dr. Lucas começar, então, trazendo a sua percepção. Ok, Valesca.
Bom, o conceito de humanização em saúde ele é muito amplo, assim, talvez não tenha como a gente definir numa frase como a gente gostaria. Mas talvez algo que se aproxime um pouco disso, né, seria um atendimento técnico da forma de excelência, porém com acolhimento do paciente, né? Talvez na minha cabeça, não sei se a Elza concorda com isso, Elza, mas de uma forma muito simplória seria isso, né? Talvez esmiuçando um pouquinho mais dentro dessa evolução que a gente teve, dentro desse conceito, tratar não a doença, mas sim tratar o paciente, e não só o paciente, mas aquela pessoa, e não só aquela pessoa, mas também todos aquele envolvimento biopsicossocial, espiritual que envolve, né, o atendimento de alguém. É algo que também vem sendo modulado ao longo do tempo. A gente passou por uma fase, acho que de reformulação desses conceitos. Essa humanização ela não é nova, né? Essa aplicação da humanização ela não é nova, ela vem de muitas décadas atrás. E hoje eu acho que a gente está muito mais próximo dessa construção, assim, de finalizar esse conceito, mas a gente não tem uma frase única que defina isso. Então, Elza, não sei se tu concorda mais ou menos com esse meu conceito, ou pode acrescentar aí também dentro da tua experiência. Concordo muito. Acho que é legal, assim, a gente poder pensar nesse percurso, né, que o Lucas traz com relação a tempo. Se tornou algo mais evidente na pandemia, mas como tu trouxe, né, Valesca, existe uma proposta, na verdade, uma política desde 2003 proposta pelo Ministério da Saúde. Mas antes disso, se a gente for pensar desde alguns conceitos de cuidado, né, como a gente tem a Elizabeth Kübler-Ross, que traz o conceito do cuidado de pessoas que estavam em situações de terminalidade, inclusive, isso de olhar para alguém, né? Esse talvez seja o que traz como essência essa proposta. Depois, ali pelos anos 70, muito a questão das comunicações, que talvez seja uma das essências da humanização, né? Uma comunicação que ela seja assertiva. Eu acho que esse é um termo bem adequado, porque não é só falar. Se a gente for pensar, né, nos princípios de uma comunicação, precisa que quem nos ouve nos compreenda também. Então, nessa década, né, dos anos 70, se pensava muito de como é que eu vou comunicar algo que é ruim para alguém. Existe jeito para isso, foram criados alguns protocolos nesse sentido. Mais atual, final dos anos 90, na verdade, se começa a observar um distanciamento. Esse distanciamento que as telas trouxeram agora na pandemia, existia quando a relação com quem procurava, né, a assistência se dava muito mais pelo meio tecnológico do exame, da avaliação, do que aquele princípio básico, que é a essência do nosso fazer como profissionais de saúde, que é a clínica, né? Uma anamnese bem feita, um contato, entender quem é aquela família, aquela pessoa que nos busca, isso é essencial. Então, quando se começou a perceber isso, o Ministério da Saúde propôs um programa, né, que ele funcionou até por volta de 2003, quando se tornou uma política pública, porque se deu conta que o programa não era suficiente para tanta coisa, porque é bastante, né, o Lucas trouxe a questão do acolhimento, que é uma das diretrizes da humanização, que a política traz. E aí, 2013, então, vem, e dentro dos cenários, né, de atendimento, se precisou construir estratégias. E essa estratégia, ela vai muito dentro do que o Lucas também pontuou, que é poder olhar para aquela pessoa que tem alguma situação, né? E essa pessoa, ela está envolvida num contexto que envolve família. Então, basicamente, o que a política nos traz é a ideia de que humanização é uma relação que se constrói por vários atores, que envolve o paciente, envolve o seu núcleo de apoio, né, que aí estamos falando de família, envolve a equipe que dá suporte, que dá assistência, né, nesse cuidado, e envolve quem faz a gestão desse cuidado também. Não tem como eu construir uma proposta de cuidado que não é acessível àquele paciente.
eu propor um fármaco, por exemplo, que o custo é altíssimo e o paciente não vai conseguir dar conta. Então, tudo isso envolve humanização. Existem algumas ideias, né, que são alguns princípios que isso está muito na nossa essência, né, e está muito em algo que hoje se propõe no cuidado, que é o princípio de transversalidade, né, que eu acho que é o principal, assim, que é isso, é olhar além da doença. A gente precisa olhar para aquele sujeito que adoece. Numa evolução e conceitos mais recentes, essa nomenclatura, assim, esses limites conceituais, eles são bastante tênues, né? Não tem um termo certo ou um termo errado. Mas hoje se utiliza muito o cuidado centrado na pessoa. A humanização, ela evoluiu para o cuidado centrado ao paciente e evoluiu ainda mais para o cuidado centrado na pessoa, que significa olhar além do processo de adoecimento, essas outras demandas que o Lucas muito bem citou, que se referem ao meio social, ao meio psíquico, né, e ao meio biológico. Então, isso, em essência, é o pensar o cuidado humanizado. Acho que também, dentro disso ainda, eu queria complementar, Elza, o porquê dessa demanda, né? Talvez seja importante a gente esclarecer, porque, especialmente na área médica, a gente viu isso muito acontecer, mas quando eu falo aqui, às vezes a área médica, eu envolvo toda a saúde, mas o que se percebeu, assim, é que o grande avanço de conhecimento na área da saúde, e isso é impressionante o que aconteceu, o que acontece atualmente, né? A gente vê o conhecimento duplicar ou triplicar a cada 2, 5 anos, então é um volume de informação muito grande, realmente, né? E a gente entende a capacidade do ser humano de poder assimilar tudo isso e poder aplicar, e a gente sabe que cada vez fica mais inviável isso acontecer. E nesse momento, o que acaba acontecendo é que acabam surgindo especialidades, ou até subespecialidades, ou ultra-especialidades, pela incapacidade de a gente poder ter aquele médico antigo, tradicional, que era o médico que cuidava de tudo na pessoa. Isso mudou ao longo dos tempos. Hoje a gente vê um médico que trata de uma partezinha daquele tratamento daquela doença. Hoje está esse cenário é cada vez mais presente entre nós. E quando você observa isso, você acaba fragmentando o cuidado com muitos especialistas. Brinco assim que talvez é muito cacique e pouco índio na tribo, né? Mais ou menos assim. Então, quando você fragmenta o cuidado, você acaba, às vezes, perdendo aquela unidade, né? Que era aquele médico antigo que conseguia tomar conta de todo o tratamento daquele paciente. Então, você fragmenta e acaba, muitas vezes, faltando esse elemento, que é um elemento unificador, que consegue agregar múltiplos profissionais da saúde, trabalhando com aquele paciente, né, para o bem-estar dele, e se importando não só com a doença, né, mas se importando também com esses outros aspectos que a gente vem falando que são importantes, né. Ao mesmo tempo, quando você fragmenta e bota múltiplos super especialistas a trabalhar um em cada área dentro da doença daquele paciente, você acaba invariavelmente padronizando terapias, atitudes, e isso vai ficando um pouco desumanizado. Então, eu acho que esse movimento todo que a Elza citou aqui, dos últimos anos, né, está envolvendo a União Federal, né, tentar buscar mais essa humanização, em função desse detrimento, né, daquela pessoa que agregava tudo isso, que se importava com todos os aspectos daquele paciente em especial. Eu acho que também esse devido a isso, esse apelo hoje que a gente tem pela humanização, que é algo extremamente desejável, é aquilo que a gente fala, né? Às vezes o paciente ele tem um cuidado, uma excelência do ponto de vista técnico, mas a experiência dele foi muito ruim. Por quê? Porque esse outro cuidado, levando em consideração, né, não a doença, não o doente, mas a pessoa e tudo que envolve aquele cuidado, né, ele foi deixado de lado.
Então, talvez isso ajude a complementar um pouquinho também todo esse conceito que a Elza colocou aqui de forma formidável. E eu fiquei pensando, Lucas, o quanto isso é desafiador, né? Porque uma coisa não pode acontecer em detrimento da outra. A gente precisa ofertar qualidade nos processos de cuidado. Então, precisa usar a alta tecnologia, precisa usar o conhecimento de ponta, mas a gente também precisa ter a aproximação que aquele médico lá, o médico de família, aquele médico que atendia, né, desde a criança até o idoso, que ele tinha, que é o conhecer o conceito daquele sujeito. Porque muitas vezes isso vai ser determinante para a vinculação ou não a um tratamento. Então, essa aproximação, que ela é desafiadora, porque são muitos profissionais que entram nesse processo de cuidado, é algo que precisa ser uma atenção constante. E que não tá, ela está vinculada a processos que a gente chamaria assim, de cordiais, né? A cordialidade, mas está muito mais vinculada à confiança e à responsabilidade. Ou seja, no momento que aquele paciente, aquela família, constrói vínculos de confiança, essa relação também se dá de uma forma muito mais efetiva. E importante, o que as pesquisas mostram é que independe do desfecho. Às vezes a gente tem a ideia de que essa relação, ela acontece de uma forma favorável, porque o resultado foi favorável. Não necessariamente. Às vezes o processo, o desfecho, não é o desejado. E trabalhar com esse processo, que é o que mais a gente busca evitar, né? Nós, profissionais de saúde, a gente trabalha pela saúde, que é o perder o paciente, é a sequela. Isso nessas relações bem construídas também se dá de uma forma favorável, porque esse vínculo de confiança está bem estabelecido. Olha, gente, quanta informação bacana. Eu fiquei aqui me perguntando, né, e querendo perguntar para vocês alguns exemplos de ações de humanização que já existem ou que a gente vê já acontecendo nos hospitais. Vou deixar a Elza responder, porque ela é seguramente a pessoa mais capacitada no hospital para falar dessa parte. A Elza tem vários trabalhos, né, e acho que a Elza, né, pode falar aí da questão da visita estendida. Acho que tem muita coisa para ser falada aí, que a gente atua no hospital, no dia a dia e vê teu trabalho, né? Pode ficar à vontade. Eu acho que, bom, aqui eu vou ter que me segurar, né? Se me deixarem, eu vou a tarde inteira falando sobre, porque é muito apaixonante esse processo. Acho que tem alguns processos que acontecem aqui que merecem destaque, e não é porque acontecem aqui, na verdade, são construções que foram feitas com muitas parcerias e que são hoje muito, muito bem vistas, né? E muito pela família, que eu acho que aqui seria o meu principal foco, né? O que o Lucas traz, por exemplo, a questão da visita estendida ou visita ampliada, que é a possibilidade de ter familiares por longos períodos, junto com o paciente internado em UTI. Esse é um processo que nós começamos aqui no hospital em 2017, numa parceria, num projeto de pesquisa, na verdade, né, via PROAD, junto com o Hospital Moinhos de Vento, onde foram 40 ITIs no Brasil, convidadas a participar de uma grande pesquisa, e que os resultados estão publicados desde 2019, querendo olhar melhor para essa visita que acontece dentro de cenários de UTI. E, de forma geral, elas se dão em espaços de 15 minutos, em turnos bem pontuais, né? Isso é a rotina. E é importante saber que isso é um direito. O que a visita ampliada oferta é uma possibilidade, né? Que é a permanência do familiar de um período estendido, que aqui no nosso modelo nós temos das 7h30 da manhã até as 21 horas. Existem dois formatos, né? O formato da ampliada, ela pressupõe que esses familiares passem por um encontro onde são orientados as boas práticas, porque isso foi uma das grandes preocupações. Sempre que a gente traz uma possibilidade, né, de um cuidado humanizado, a gente precisa ter segurança. A segurança do paciente sempre vai ser uma prioridade.
Então, esse encontro para conversar sobre as boas práticas é uma forma de orientar os familiares a condutas básicas de UTI, né? Higienização, algumas questões, né, que são muito anteriores à pandemia, mas são de rotinas do hospital, né? A higienização de mãos, o uso do álcool, a forma de se posicionar até, né? Porque dentro de um espaço de UTI, várias seguranças precisam ser pensadas. Mas o que é essencial? E o que foi observado na pesquisa? Que tanto para o familiar, né, é um espaço que reduz a ansiedade, porque, como eu comentei antes, mesmo com desfecho desfavorável, o familiar ele acompanha o processo do seu ente querido. E aí ele compreende o agravamento, a melhora, os caminhos, afinal, que esse paciente vai percorrer. Tem um limite, claro, né? A gente não pode, eu sempre comento isso, né? Nós temos mais de 20 leitos na UTI. Se colocar 2 familiares por cada paciente, eu estou dobrando a circulação, minimamente vou ter 40 pessoas circulando e precisa ter controles, né? Então, a gente tem limites, são 2 familiares no máximo, só fica um a cada momento, tem uma série de organizações. Mas o que é muito bacana? Em termos de resultados, é entender que esse familiar teve uma importante redução de ansiedade, né? Isso foi avaliado por algumas escalas que a gente pode utilizar. Para a equipe, tinha uma preocupação, porque poderia ser, né, um gerador de burnout, não houve, esse aumento do estresse ocupacional não aconteceu, e principalmente o paciente teve vários benefícios, inclusive com a questão da redução dos níveis de delírio, que é um processo que frequentemente acontece em unidades fechadas. Porque o familiar, e é uma coisa que as famílias sempre perguntam, a gente pode tocar, a gente pode falar, e a gente sempre responde, não só pode como deve, porque essa presença do familiar é uma forma de trazer para o paciente dados de realidade, que horas é, que dia notícias de casa, a gente sempre diz boas notícias, né? Não precisa trazer o problema naquele momento, mas afinal é um processo e que agora, nas novas unidades que estão sendo abertas de UTI aqui, já vai acontecer, isso passou após a pesquisa, a conclusão, já passou a ser uma rotina do hospital lá, né, desde 2017. Uma outra atividade que eu acho bacana destacar aqui foi uma parceria feita com um projeto de extensão da Atitus, é a PET terapia, junto com o pessoal da veterinária, a circulação dos PET terapeutas aqui com nós, né, e não somente aqui no HC, mas também na unidade psiquiátrica, para a atuação dos PETs, né, junto aos pacientes. Então, pacientes com histórico de AVC, pacientes com histórico oncológico, pacientes com histórico psiquiátrico. Também um projeto, a gente hoje tem um protocolo para essas visitas, inclusive para a visita do PET do paciente, que pode parecer simples, mas colocar o animal dentro do hospital requer vários cuidados, não somente por conta da proteção do paciente, mas também por conta da proteção do animal. Então, tudo isso precisa... Esse talvez seja um dos cenários que, às vezes, quando se olha para o cuidado humanizado, não se pensa em todo o processo que está por trás, né? Que se precisa sempre ter esse controle e sempre ter a segurança do paciente como prioridade. Acho que um outro exemplo legal, acho interessante para o pessoal saber, hoje a gente tem grupo de pais na UTI NEL, né? Então, nós entendemos que o espaço da UTI NEL é um espaço extremamente ansiogênico. Então, se construiu um projeto, é um projeto chancelado pela Comissão de Humanização, mas que veio via residência materno-infantil, aí uma residência multiprofissional, né, em que envolve também a equipe médica, de poder ter esse espaço que a gente chama de encontro com os pais, que é um espaço também de acolher e de ofertar cuidado aos pais que estão ali, às vezes, por tempos muito longos, porque por mais que eles possam ficar, né, próximo do seu bebê que está na UTI, todas as ansiedades, todos os medos seguem com eles. Então, como que eu vou cuidar do meu bebê quando ele sair do hospital? Até agora tinha muitas pessoas me ajudando. Então, esse encontro com os pais, ele acontece semanalmente,
é um espaço justamente para se trabalhar essas angústias e essas ansiedades. Me lembrei falando dos pets ali, né? Teve um episódio do hospital, acho que tu lembra disso, que um andarilho, pessoa que dormia fora de casa, teve internado no hospital, e que o cachorro dele acompanhou ele até o hospital e ficou na frente do hospital e foi alimentado ali por todo mundo, e o cachorro ficou durante todo o período de internação desse paciente, né? E depois, acho que até teve um momento de encontro deles. Imagina quanto sentimento, né? Quanta coisa envolve isso e quanto isso pode ter de benefício na terapia de um paciente, né? Então, é bem legal a gente entender isso e valorizar, né, essas ações que seguramente têm uma influência, assim, no resultado dos tratamentos, até na adesão dos tratamentos que o paciente tem que fazer depois da terapia hospitalar, né? A gente fala aqui muito da parte hospitalar, mas a gente sabe que tem toda uma humanização fora do hospital, mas como eu e a Elza somos mais da assistência hospitalar, então a gente vai ter esse viés aí hoje, né, nesse assunto, né? Mas outra coisa também que chama a atenção do que tu conta é exatamente a complexidade da estruturação da humanização, né? E a humanização, ela se dá em vários espectros, né? Na questão relacional, que talvez é o que a gente mais chame a atenção, né, nessa questão de empatia, de compromisso com o tratamento da equipe médica com o paciente, enfim, da análise de expectativas do paciente, nessa parte relacional, mas também tem muito da parte organizacional, né, de equipe, de escala, de evitar exaustão, burnout falou, e também na questão estrutural. Então, veja, o espectro que envolve todo esse não é algo simples, é algo complexo desenvolver a humanização, mas eu também posso dizer que eu acho que o Hospital de Clínicas hoje, que é o nosso hospital escola, inclusive do curso de Medicina da Actus, né, ele tem esse passo à frente, porque foi algo que desde muito cedo foi trabalhado dentro da nossa instituição, a humanização, né, eu acho que nós estamos um passo à frente aí já, nessa questão, né? Elza, muito por conta do trabalho teu aí e da equipe que trabalha na humanização das terapias hospitalares. Até aproveitando, eu queria perguntar, doutor Lucas, como é que é trabalhado com os alunos lá na graduação, antes deles começarem seus primeiros atendimentos com os pacientes, como é que eles são sensibilizados nesse sentido? Perfeito. Já que a Elza puxou para assistência, eu vou puxar um pouquinho para academia, né? Acho que é importante isso também, porque é uma preocupação que a gente tem no curso de medicina, nas áreas da saúde, né? Exatamente dentro daquele histórico que eu falei, de modificação, superespecialização, fragmentação do cuidado, a gente tem que começar um trabalho contra essa corrente, né? De resgatar a humanização do curso de medicina, né? Não pensar só naquela teoria pesada que muitas vezes quem pensa em fazer curso de medicina lembra dos livros grossos, né, com muito conhecimento científico, muita pesquisa, mas é como a gente falou antes, não adianta tu ser um profissional extremamente habilitado do ponto de vista técnico, mas você não conseguir passar uma experiência legal para o paciente. Então isso é uma preocupação hoje dentro da academia e dentro do nosso curso a gente tem algumas medidas, né, e algumas disciplinas que foram adaptadas para isso, né? Cito aqui, por exemplo, as próprias disciplinas de desafios, né? Inclusive a Valesca é uma das professoras, né? Mas a gente tem os desafios da profissão, da comunicação, do empreendedorismo, da tecnologia. Então, e é dentro dessas disciplinas, e não só dentro dessas, a gente tem também hoje as habilidades interprofissionais, interpessoais, que a gente trabalha muito soft skills, né? Porque não é importante só ter uma formação aprimorada e de excelência em hard skills, mas também os soft skills são muito importantes para desenvolver nesse aluno, para que ele seja capacitado a realmente trazer uma experiência legal para o paciente dele. Então, dentro dessas disciplinas, a gente trabalha muito, que já foi falado aqui, a questão da empatia, da comunicação, trabalha personal branding, ética, né, muitos aspectos que muitas vezes não são levados em consideração dentro da formação médica e que são extremamente relevantes na hora que, uma vez aluno, está formado e precisa atuar, né, e vai ter um paciente na frente dele, né, e isso é decisivo, digamos assim, inclusive para a manutenção dele no mercado de trabalho.
É extremamente importante trazer esse assunto para dentro da academia. E isso, assim, de uma forma macro, falando aqui como a gente distribui esse assunto na academia, a gente também tem, né, Elza, eu acho que, de certa forma, tu participa também do curso de medicina quando os alunos passam nas áreas multiprofissionais, né? Então, eles passam com a enfermagem, eles passam com a farmácia, passam com a psicologia, com a fono. Então, a gente tem uma interação muito legal, que isso é um dos pré-requisitos, né, da humanização. A gente tem uma equipe multiprofissional integrada e buscando o mesmo resultado, né? Então, acho que isso foi um avanço muito grande que está sendo oferecido na formação desses profissionais. E claro que a gente tem todo aquele aspecto trabalhado especificamente com os alunos no dia a dia, nas aulas práticas, né? Eu tenho alguns exemplos bem legais, assim, de que a gente trabalha essa questão da humanização, acho que até posso citar aqui, por exemplo, na humanização do tratamento da dor, né? Eu, como cirurgião, então nas aulas práticas a gente passa para os alunos, né? Bom, o que você daria de analgesia aqui para esse paciente, né? De analgésico para ele não sentir dor no pós-operatório. E é bem interessante porque muitas vezes essa padronização que eu vinha falando, né? Existe uma prescrição padrão, né? Mas os níveis de dor, de ansiedade, de experiências prévias do paciente modifica a experiência de dor que ele vai ter depois. E muitas vezes você coloca um analgésico básico lá, ao invés de otimizar essa analgesia, e aí o paciente sente dor quando não deveria sentir, e aí ele chama a enfermagem, da enfermagem muitas vezes tem que falar com o profissional, muitas vezes vai buscar uma medicação na farmácia, volta, tem que preparar para depois aplicar. Quanto tempo esse paciente sentiu dor e que ele não deveria sentir? E aí a gente traz isso, né, para o aspecto da empatia, e é bem legal fazer isso, porque eu falo para o aluno, né, tá, mas vamos fazer o seguinte, então, não é qualquer paciente, o paciente é você. É tu que está com o paciente agora e que fez esse procedimento. O que tu ia querer de analgesia? E é interessante ver como eles modificam a prescrição. Eles não querem sentir dor. Então é um exercício bem legal de empatia que a gente consegue trazer isso na prática, realmente mostrar para os alunos e eles se darem conta da importância da empatia. A empatia ela consegue modificar a conduta, né, e melhorar a terapia dos pacientes. Sempre se coloca, muitas vezes nós estamos em dúvida do que fazer com o paciente e muitas vezes é simplesmente se colocar no lugar daquela pessoa, você consegue muitas vezes resolver a tua dúvida, né? Tem um outro exercício que eu faço com eles, que também é bem legal, que é, muitas vezes eu faço um histórico de um paciente que chegou no pronto-socorro com um ferimento. E esse ferimento precisa fazer uma sutura simples ali, né? Uma costura normal. E existe uma padronização do que fazer. Qual é a sequência de movimentos que eu tenho que fazer para acabar aquela sutura, né? Bom, tem que fazer uma limpeza daquela ferida. Depois você faz o que a gente chama de antissepsia, que é passar um antisséptico. Depois fazer anestesia e depois costurar, tá? Só que daí eu digo, bom, ok. Então essa é a tua sistemática, né? Agora vamos fazer o seguinte, o paciente é tu. Posso fazer a mesma sequência? Diz, não, professor, eu acho que eu quero primeiro fazer anestesia. É exatamente isso. Então a empatia é extremamente importante para a gente, às vezes, modificar a padronização das coisas e tornar a experiência daquele paciente muito mais agradável dentro de um espectro técnico, assim, de excelência, né? Mas vejo como é importante esses dois exemplos, assim, que eu trabalho com eles no dia a dia e eles se dão conta, né, como é importante ter empatia, que é um dos pilares aí da humanização. E eu fiquei pensando, né, tu comentou da questão da passagem aqui na prática. Quando chega na psicologia, sempre vem a mesma pergunta. A gente já tem até um roteirinho para responder para eles. Como eu converso com o paciente? Porque, às vezes, né, uma das questões da humanização, que eu comentei antes, é o se fazer entender, né? E normalmente o graduando, mesmo que já, quando ele está finalizando, ele se firma muito nas terminologias técnicas e que, às vezes, para aquela família, para aquele paciente, não faz sentido.
Eu tive uma vez uma situação na UTI que foi extremamente interessante e eu estava, por causalidade, a gente convida o pessoal para ir junto com nós, para algumas assistências. E o profissional que foi fazer uma comunicação de óbito, o profissional que foi fazer a comunicação, disse isso para a família. Olha, infelizmente, é uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas o seu familiar foi a óbito. A família respondeu, que bom, doutor, que ele não morreu. Porque óbito para aquela família, que é uma palavra tão corriqueira para nós, não era uma palavra acessível para eles. Então, essa é uma das questões que a gente sempre conversa com eles, né? Porque normalmente eles passam na emergência e vêm para nós, né? Nessa rodada nos serviços multi. E aí vem essas perguntas, porque às vezes o embasamento técnico está ótimo, está ok, mas é o contato. E uma outra coisa que eu só queria comentar com relação à formação, né? Com frequência, eu estou na Atitus, na medicina, o professor Gustavo me convida muito para falar sobre clínica ampliada também, que é uma das diretrizes da humanização e que hoje muito fortemente está sendo discutida, né, pelo conceito, e falando só um pouquinho sobre a questão fora do cenário hospitalar, né? Porque ela envolve um processo que é a transição do cuidado, que hoje talvez seja uma das grandes batalhas que se tem como equipe multiprofissional e muito como médico. É como eu dou uma alta segura para o meu paciente, para onde que eu direciono ele. Então, a transição do cuidado, ela vem nesses processos da clínica ampliada e que é algo importante de ser construído. É porque hoje, cada vez mais, o desejo é que o paciente fique em cenário hospitalar o mínimo necessário, né? Não se estendam internações pelo fluxo e pelos riscos também. E a gente precisa ter essa rede ambulatorial, essa rede de suporte forte. Então, esses cuidados precisam acontecer. E é uma outra grande questão que aparece, né, principalmente quando eles estão começando a circular nos cenários de prática. Mas perfeito, gente. Estamos chegando ao final, então, de mais um episódio do Atitus Talks. Muito gratificante a gente ver ações profissionais voltadas para essa questão mais humana na área da saúde. E quem falou sobre isso hoje conosco foram os nossos convidados, o Dr. Lucas Duda Schmitz, coordenador do curso de Medicina da Atitus Educação. Então, Dr. Lucas, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco e agradecemos demais. Já fica o convite para voltar em outras oportunidades a participar do nosso canal. Muito obrigado, Valesca. Foi um prazer ter participado, poder ter contribuído aí com o canal e com esse podcast de sucesso já. E também agradecemos a Elza Zanetti Talamini, psicóloga do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Muito obrigada, Elza, por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco hoje nesse debate tão, assim, construtivo, né? E que pode trazer muitos insights para os nossos ouvintes. Obrigada mesmo e já fica o convite também para voltar. O prazer foi todo meu. Eu fiquei muito feliz em poder trocar algumas ideias aqui e mais sucesso. Acho que é um canal que precisa sempre estar sendo estimulado, porque também é uma forma de chegar na linguagem do nosso aluno. E isso vai fazer com certeza a gente tenha aí, né, muito, muito bom resultado nesse processo de cuidado. E para os nossos ouvintes, deixamos um até logo e lembrando que toda semana tem episódio novo do Atitus Talks nas principais plataformas de áudio. Nos escute, comente, compartilhe, traga suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões e acompanhe sempre nossas novidades nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Threads, também no LinkedIn. E você também pode conferir conteúdo de qualidade no nosso site com informações sobre todos os nossos cursos e sobre as inovações que a Atitus sempre está promovendo nas suas atividades de ensino. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Atitus Talks, conectando você ao universo Atitus.